Eu queria conversar esse dia mandando um abraço e um beijo para minha irmã Cleide Bezerra, que fez aniversário ontem, 1º de outubro, e que é mãe da Maria Vitória, um bebê lindo que está irradiando a casa, porque um bebê é sempre uma bênção, né? Maria Vitória tem apenas 3 meses de idade. Então é nesse clima assim, meio familiar, de amizade, que a gente recebe hoje aqui de volta no Revista Meio Norte, no quadro de Bem com a Educação, o professor Antônio José Medeiros, sociólogo e hoje estudante, está fazendo doutorado, né, em Brasília. Esteve em Teresina em setembro, o lançamento do seu livro 1968, que também estará lançando em Brasília no dia 17 de outubro. E depois mais vezes aqui no Piauí, né, professor? Seja bem-vindo de volta e vamos então conversar sobre 1968. Obrigado. Você foi preso quantas vezes, professor? Olha, naquela época a gente tinha aqui 2 subversivos institucionais, eu e o Benoni. Sim. Toda coisa que acontecia era uma pichação na rua, independente de ser agente ou não, era recolhido, né? Então eu terminei ainda preso 4 vezes, uma vez fui só intimado e uma dessas vezes eu fui condenado, passei 9 meses na prisão ali onde hoje é o Centro Artesanal, era o quartel central da Polícia General, da Polícia Militar, de forma que essa foi a experiência de prisão que está relatada aí no livro. Também mas as lutas do movimento estudantil, do pessoal da igreja. As lutas contra a ditadura, é bom contra que se a ditadura, diga. Esse de é um resistência. ano que Na realidade, aqui nosso grupo não participou de luta armada, como também não houve tortura na repressão ao nosso grupo. Mas era um trabalho sempre de debate crítico, de denúncia, de mobilização. E já no final de 79 para frente, com a anistia, a gente teve toda uma participação na mobilização para as diretas e no renascimento das comunidades de base, dos movimentos sociais, porque a gente, eu relato aí o livro a parte de 79 a 85. Então são depoimentos pessoais seus? O livro é um depoimento pessoal que concentra de 68, quando eu comecei na universidade, comecei a participar do movimento estudantil, até a anistia em 79, que foi o período mais de luta mesmo contra a ditadura. Mas o que eu estava falando é que às vezes a gente se esquece que a ditadura só acabou em 85, com a eleição do Tancredo Neves. E esse período foi de muita insegurança. A gente ia para as manifestações, não sabia se podia fazer, se o governo ia botar a polícia, às vezes com cavalaria em cima da gente. Então era um período de muita insegurança. Mesmo na eleição do Tancredo, a gente ainda tinha medo do Maluf e o governo militar fazer alguma atrapalhada e não dar certo o processo de democratização, né? Mesmo depois da anistia, eu narro aí no livro, houve bombas na ABI, na OAB, né? Então, foi um período de insegurança, mas foi um período de renascimento do movimento estudantil, do CEPAC, dos próprios partidos. O PT é de 80, né? E nós fomos detidos várias vezes. A gente uma vez estava pregando cartazes contra a Lei de Segurança Nacional e fomos presos, os militantes do PT. Isso já depois da anistia, mas para dizer que o que eu relato é um período de insegurança. Ok. Eu vejo aqui também a participação do Avelar. De que forma ele participava desse movimento com você? Além do depoimento pessoal, eu achei importante resgatar a atuação de 3 pessoas que já faleceram. O Benoni foi um colega contemporâneo que ficamos presos 9 meses e que já faleceu. E foi uma pessoa muito importante aqui. Agora eu descobri as memórias que ele escreveu. Nós vamos providenciar aí para... que ótimo. Eu faço um relato de uma entrevista que ele deu, eu transcrevo, mas agora vi um documento, Geraldo Borges me passou um documento mais completo eu sabia que existia esse documento, mas não tinha conhecimento. Dom Avelar era o arcebispo de Teresina até 71. Então, em 64, ele foi uma figura muito importante, porque antes disso, ele teve uma atitude muito corajosa, que foi de apoiar a organização dos sindicatos de trabalhadores rurais. Que não era fácil, né? Provocava a ira dos latifundiários,
E era assim uma revolução. E ele muito sensato, muito moderado, mas muito firme de que lado que ele estava e o que ele queria. Inclusive foi preso o doutor Manuel Emílio, que ainda está vivo aí contando a história, graças a Deus, que era o assessor dele para os assuntos de sindicalismo rural. E eu resgato também a memória do Ribamar Lopes. O Ribamar Lopes era um militante do Partido Comunista aqui em 64. O Ribamar Lopes não é o nosso Ribamar do Saci, não, é outro Ribamar. De Campo Maior. De Campo Maior, que é irmão do Luiz Aduvide, que é um militante daquela época que depois, tanto ele como o Ribamar se filiaram ao PT. O Ribamar foi nosso candidato a governador em 82, mas faleceu antes da campanha começar. E ele já morava em Brasília, mas veio para ser o nosso candidato aqui e teve um derrame que veio a falecer. E era um militante muito sério. O próprio relatório do coronel que fez o IPM na época reconhece a seriedade do Ribamar. E eu achei importante resgatar essa memória dele. Então, além do meu depoimento pessoal, do movimento que existia na época, o Benoni, os estudantes, a igreja, eu também fiz esses 2 resgates que vêm um pouco de antes, porque eu comecei a participar em 68, que vem de 64, que é Dom Avelar e o Ribamar Lopes, né? Então, tem um capítulo sobre cada um. E no final, Cláudio, eu faço um balanço do que eu chamo 68. É uma geração que ficou famosa, foi um movimento de jovens no Brasil todo, na França, o maio de 68, na Checoslováquia, contra o socialismo autoritário, nos Estados Unidos. Tem inclusive o célebre livro do Joeni Ventura, né? 1968, o ano que não terminou. Então eu sou dessa geração. E no fim, eu faço um resgate aí que não foi só uma luta política, foi uma luta também cultural, de mudança no comportamento, a questão das mulheres, a questão das minorias, a liberdade sexual, a experiência com droga, que é um negócio muito ambíguo, né? E muito delicado. Muito delicado porque não tem controle, é imprevisível. Na época mesmo, a intenção era curtir a vida, era abrir as portas da percepção, como a gente chamava, mas já teve na própria época pessoas que morreram de overdose, assassinatos de pessoas de grandes... Tomaram outros rumos, né, professor? A própria Elis Regina, que era a pessoa que nós todos idolatrávamos, morreu de overdose. Então hoje a gente tem uma posição crítica com relação ao uso de drogas. Ao uso de drogas, porque é difícil você ter o limite da droga leve. Você pode ultrapassar esse limite. Você falou em geração, é possível fazer uma ligação dos movimentos sociais da sua geração com a geração atual? Com os movimentos sociais atuais? O Joeni Ventura lançou um novo livro que chama 1968, O que nós fizemos de nós. E ele faz entrevistas com várias pessoas da época. Só um parênteses, que nós fizemos de nós, é porque eu vontade de perguntar, mas eu fiquei meio tímida. A gente sente que as pessoas da sua geração que participavam muito ativamente dos movimentos sociais estão meio, né? Como é que eu poderia dizer? Silenciados, meio vou quietos, já dizer, mas eu só queria terminar aquele raciocínio. O Caetano, bem ao estilo dele, ele diz o seguinte: olha, toda geração, para ser igual, tem que ser diferente. É verdade. Porque cada época é uma época, cada época a geração que quer renovar tem que fazer isso. Não, é claro que o tempo traz muitas decepções, mas os ideais continuam vivos. Isso aí tem muita gente da nossa geração que continua, muita gente no movimento verde, muita gente no movimento pacifista, muita gente no movimento de mulheres. Talvez na política muita gente esteja desencantado um pouco. E que eu acho que a gente precisa redescobrir essa importância da política, que sem a política a ditadura bate sempre as portas. E ditadura nunca mais. Sempre está ali do lado, né, professor? Então, se você quer saber um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre essa obra e ficar um pouco mais familiarizado sobre os movimentos sociais e a ditadura e o pensamento do professor Antônio José, a gente encontra, então, o livro na livraria Anchieta. Só na livraria Anchieta, professor? Não, está em todas as livrarias e nas bancas de revista também. Ok. Sempre, não é? Pois é. Fica para vocês dois, viu, Carlos?
Hein, Cláudia? Acho que eu Quem vou ler manda é logo. você. Eu vou ler logo e depois você lê. Uma obra maravilhosa. Parabéns, viu, professor? Obrigado. Olha, Cláudia Bezerra, você tava falando que não quer ter neném mais, né? Não quer mais cuidar do neném, mas cuidar do teu cabelo você quer, né? Porque eu tô vendo aí que o Diego Coelho caprichou hoje, hein? Tá bonita, não tá não, professor? Adorei. Olha aí. Tô me sentindo a própria Oprah Winfrey. Obrigada, Diego. Olha, a respeito Olha, disso, é eu difícil postei. ter pessoas da educação que gostam de se cuidar. Ela é uma. Ela é uma, né, né, professor? Pois é, e Professora olha, disse- cara. Muita gente Cláudia. diz que as professoras precisam andar mais arrumadas, mais Arrumadas. chique, né? Não, É eu pra- disse isso um dia, eu ia passando, aí tinha uma mulher mal-humorada no trânsito, aí ela estava próximo de uma escola, e entrando numa escola, eu disse assim, deve ser professora. Aí minha filha disse, pois você precisa conhecer as minhas professoras, mamãe, elas são lindas, parecem modelos. Maravilha, né? Que bom, né, Cláudia É, Bezerra? quando eu digo isso, aí as pessoas dizem brincando, precisa melhorar o salário. Salário. As professoras É arrumaram melhor. verdade. Quando melhora o salário, melhora tudo, né? É. Mas olha, Cláudia Bezerra, hoje você vai ser presenteada com esse kit da Biostratos. Que porque maravilha! quem tem cabelo cheio de frizz e desidratado por conta do calor e da exposição ao sol, é natural que isso aconteça, né? O sol de Teresina é quente, né? Quente. E acaba a gente ficando com o cabelo aí com frizz mesmo. Então, hidratação e restauração nele, viu, Cláudia Bezerra? E essa Adorei. linha aí que eu vou te presentear hoje é a linha Shiitake E Plus usando. Biostratos. Ela foi desenvolvida para recuperar o